Olá, hoje é o Manac, o assunto é delicado e é a saúde. Nós vamos conversar a respeito do câncer de mama com a doutora Mayra Calef. Boa noite, doutora. Boa noite. Prazer estar aqui. Doutora, é importante a gente ter a visita da senhora aqui, mastologista e presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, isso? Isso. A FEMAMA é uma organização de ONGs no Brasil inteiro, estamos em 18 estados, mais o Distrito Federal. 46 organizações que trabalham pela saúde da mama, principalmente para evitar as mortes que tanto nos preocupa hoje no Brasil inteiro, por ser um problema de saúde pública que tem que ser pensado, tem que ser solucionado o mais rápido possível. Doutora, a doutora também preside o IMAMA, né? Aqui no estado. Isso, é 17 anos. 17 anos. Doutora, eu queria começar um pouco olhando para o nosso estado aqui. Como é que está essa situação do câncer de mama aqui no Rio Grande do Sul? Nós ainda somos líderes no número de mortes do Brasil. Mas, com toda a evolução da saúde, a clínica aqui... É impressionante isso, né? Nós temos muitos casos, né? Porto Alegre é a cidade onde tem mais casos por 100 mil mulheres de todo o Brasil. Isso por conta de vários fatores de risco, obesidade, ingesta de gorduras, sedentarismo. As pessoas vivem mais aqui. Também câncer de mama está relacionado à idade, ao envelhecer, como no caso da próstata no homem. Então existe uma série de fatores e outros desconhecidos, é claro, que a gente não consegue explicar esse número tão alto de câncer de mama, de novos casos aqui no estado. Mas o que não se aceita e não dá para admitir é que uma doença que tem cura, como é o caso de câncer de mama, ela continue matando e ser um dos nossos, vamos dizer assim, rankings brasileiros que a gente não gostaria de ter. Então, assim, nós temos um problema grave de acesso rápido, agilidade e qualidade nos serviços. Ainda, vamos dizer assim, uma coisa talvez assim o trabalho que se faça em Porto Alegre, que não é excelente, mas é bom. O interior está um pouco desassistido em relação ao diagnóstico, treinamento de profissionais e mesmo cobertura do que o SUS tanto prima no seu conceito, que é toda aquela questão de ter os postos de saúde, postos da família, perto da casa. A cobertura é muito baixa ainda em todo o estado, é menos de 20% de pessoas cobertas por esse programa de saúde da família. Doutora, nós já tivemos aqui em Porto Alegre, há poucos anos atrás, um estudo feito relacionado à prefeitura com todos os institutos, clínicas. Se não me falha a memória, são 54 clínicas que fazem o teste. E pelo menos as informações que foram passadas é que todas essas clínicas estariam muito bem, muito aptas, estariam, digamos assim, dentro das normas técnicas mínimas necessárias para esse atendimento. E ainda com tudo isso, nós não conseguimos ser o suficientemente preventivos? A história não é bem assim. Posso discordar? Fica à vontade. Porque, assim, houve um movimento do Instituto Nacional do Câncer para fazer um alinhamento do padrão de qualidade dos prestadores de serviço de mamografia pelo SUS. E, ao contrário do que a informação talvez tenha sido divulgada, era muito baixo vamos dizer assim, o nível de prestadores do SUS. Com esse treinamento, com essa capacitação, foi impressionante como houve uma melhoria desses serviços. E o que a gente, vamos dizer assim, espera é que esse tipo de programa ele pudesse ser para todos em todo o Brasil, já que aqui ele fez um grande efeito, mas ele foi descontinuado. Como muitas das políticas públicas que acontecem, né? Tem aquele primeiro impacto, a ideia é muito boa, mas e a continuidade da prestação de serviço, do acompanhamento da qualidade de prestação de serviço? Daí fica assim, não, porque é a vigilância sanitária que tem que fazer, não, porque são as sociedades médicas que tem que fazer. E, na verdade, quem está sofrendo com, vamos dizer assim, mamografias com falso negativo,
de aquela mulher que se disponibiliza a fazer, que vai atrás, que fica na fila várias vezes, às vezes ela precisa várias idas aos postos de saúde para conseguir a mamografia e ainda ela tem uma queixa de ter um caroço e aí a mamografia diz que não tem. Então é o falso negativo, que é um grande problema ainda entre nós. Esse dado estatístico, pelo menos nos foi revelado aqui no Almanac mesmo, esse dado, ele dava em conta de que uma série de procedimentos mínimos, ou digamos assim, metas relacionadas ao estudo, estavam sendo atendidos por isso. Mas é claro, isso foi há alguns anos atrás. O que a doutora me diz é que isso não acompanhou e hoje nós temos uma lacuna que piora a estatística com relação a na questão qualidade, existe uma falta de acompanhamento, né? A vigilância sanitária se esforça bastante, mas assim, nós temos uma crítica muito grande ao, vamos dizer assim, em geral, ao serviço público, que talvez assim, não esteja acompanhando a agilidade e a qualidade do que está, vamos dizer assim, entregando. Porque o câncer não espera, Jorge. As pessoas às vezes ficam na fila e o tumor dobra ou triplica de tamanho. E a gente sabe que quanto mais o tamanho do tumor, vamos dizer assim, atinge um certo limite, 2 centímetros, 4 centímetros, ele cresce aos golpes, né? Ele aumenta a população celular pela mitose. Uma célula vira 2, 2 vira 4. É geométrico, assim, né? É geométrico. E quando acontece isso, às vezes a gente perde a chance de curar a paciente, de salvar a mama da paciente e muitas coisas. Para não dizer o pior. Uma coisa muito séria é também um problema de financiamento, né? Os cofres públicos estão sendo dilapidados em tratamento de doença avançada. Mas não me parece mais, pelo menos me parece mais razoável que quanto mais avança a doença, mais caro é para o sistema de saúde combatê-la, né? Isso, mas a gente precisa fazer algum projeto de longo prazo. Porque a equação, ela tá com um desnível, a gente está investindo, tipo apagando incêndio. Nós estamos investindo na doença que chega, que segundo o Instituto Nacional do Câncer, 50% já chega avançado. Enquanto que se a gente fizer um outro movimento, conscientizando a população, que já não é fácil, pessoas virem ao encontro de exames preventivo sem sentir nada. Isso tem que haver uma mudança na cultura. Nós temos que ter almanaque horário. Eu estou tentando olhar por este ângulo, um ângulo um pouco diferente até a princípio que eu tinha pensado. Nós temos sim campanhas com uma certa habitualidade, campanhas com relação ao toque, campanhas inclusive com artistas e tudo mais, né? Me parece então que em alguns momentos nós temos um resultado muito maior da campanha do que a capacidade que nós temos de atender a campanha. Também. Acontecendo isso, sendo essa situação, que pelo jeito a gente já conversou várias vezes aqui que isso ocorre, eu vou aonde? Eu quero denunciar que eu não tive o retorno da proposta que foi feita. Existe algum lugar onde eu posso ser ouvida a respeito disso? O Instituto da Mama é um lugar aberto ao público, com porta aberta para calçada e com site e com e-mail. A gente está mostrando aí que nós precisamos entender, isso eu queria deixar bem claro para quem não me conhece, é que a gente precisa fazer esse movimento social. A gente precisa se organizar e dizer, isso é o que nós queremos agora. E mostrar a solução. E o IMAMA tem contribuído muito com a prefeitura e com o governo estadual nesse sentido. Só que isso não pode ser descontinuado. Nós temos um novo governo entrando. A gente quer sentar na mesa. A gente tem massa crítica e um grupo enorme de voluntariado e pessoas simpatizantes da causa que não querem mais que o Rio Grande do Sul seja o primeiro em causa de morte por câncer de mama do Brasil. Então, acho que falta aqui um pouco de articulação entre governo, terceiro setor e as empresas têm que entrar nessa briga. As empresas, se disserem, para você entrar aqui e ser funcionária da minha empresa, a melhor empresa para trabalhar, aquelas
propagandas, né, que a gente vê, você tem que ter mamografia, você tem que fazer os seus exames anuais, isso seria uma grande contribuição. Porque nós não estamos falando só da paciente do SUS, nós estamos falando de todas essas trabalhadoras que às vezes são descontadas para conseguir fazer o seu exame. Os médicos precisam fazer várias justificativas, atestados e tal, para que a mulher possa se cuidar, que no final ela vai faltar menos ao trabalho, ela vai ter menos custo com o seguro saúde que a empresa está pagando. É só ganha-ganha. E a gente precisa, nesse momento, parar e pensar. Eu vi aqui, nós temos um custo por brasileiro, né, de mais ou menos $250, pelo menos são dados de 2007 com relação a isso. Não tem mais novos do que isso. Não temos mais novos do que isso. Fazendo uma relação em cima desse projeto maravilhoso que a gente está tratando hoje de noite aqui, nós poderíamos falar de uma estimativa, o que nós podemos reduzir do que seria um tratamento normal. Eu vou dar um exemplo melhor. Nós temos uma pessoa que diagnosticou como é a nossa média hoje, essa média é insuficiente, né? Ela tendo feito isso dentro desses procedimentos, ela implica em que, estimativamente, na redução da despesa com de mais ou menos 70% do custo com a doença. Isso significa dizer que se for 70%, eu vou fazer uma conta bem simples, a gente poderia investir em mais outras duas. Exatamente. Então, e tem mais uma coisa, o problema é que nós precisamos de um aporte inicial, botar infraestrutura que não vai servir só para mama, me entendam bem, isso aqui é saúde da população. Mas esse aqui é um câncer com um volume expressivo. Exato, 50 mil no Brasil novos casos por ano. 50 mil. Aqui no Rio Grande do Sul são 5 mil novos casos por ano. E crescente, porque a expectativa de vida vai crescer. Está crescendo. Então, o que a gente entende é que precisa vontade política e vontade, por exemplo, das seguradoras, dos convênios, em colocar um investimento na conscientização, na educação dos seus usuários. E nós precisamos mais mamografia, mais biópsias, naquele início, como o projeto do Núcleo Mama fez. Nos primeiros 2 anos se gastava mais, agora vem poucos casos. E os casos que vêm são, como a gente diz, filé mignon, porque são aqueles fáceis de tratar e que a paciente sai curada. Então, nesse momento, é isso que precisa. Vamos dizer assim, o sistema público de saúde, o sistema único de saúde, o gestor, dizer assim, bom, agora nós vamos colocar esse investimento aqui no início, na prevenção, na diminuição de riscos e no diagnóstico rápido da doença. Doutora, a gente está chegando no final, doutora Mayra Calef, e eu acho que é importante deixar assim uma mensagem nesse fim para esse pessoal todo que está nos assistindo, essas mulheres especialmente, né? A respeito desse projeto maravilhoso que a gente conversou hoje de noite aqui. Câncer de mama tem cura. Isso é o mais importante para levar para casa. E para que essa cura aconteça, a mulher precisa chegar cedo. Chegar, ser tratada com um diagnóstico e tratamento de qualidade, com agilidade. Esse é o grande segredo. Nós precisamos fazer uma gestão melhor dos recursos para que a gente consiga, dentro da sua própria casa, não ter vítimas de câncer de mama e dentro da comunidade a gente vê cada vez mais casos de cura. Doutora Calef, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Almanac em Pauta. Foi todo meu prazer. Ok. Obrigado pela sua audiência e quero lembrá-lo que essa entrevista estará no nosso site, no almanacimpauta.com.br, lá para você rever, mandar perguntas para a doutora Calef também e nós repassaremos com certeza. E nos encontramos amanhã, nosso próximo encontro aqui, enfim, no Almanac em Pauta. Boa noite.